Então vamos lá. Olha só, então, como eu disse para vocês, eu vou abrir a apresentação, eu não vou ver mais o chat, não vou ficar vendo essa tela, então se você precisar, abre o áudio, fala comigo, eu venho ver sua pergunta aqui no chat ou para resolver se alguém entrou atrasado e coisa do tipo. Fechou? E, professor, oi, fala. Só aproveitar o momento aqui, que é o Marco Antônio, o estagiário. Pode falar. Isso, Marco, esqueci, desculpa. Manda ver. Não, tranquilo. Peraí, só abrir a câmera aqui para vocês me verem aqui, não sei se vai aparecer para vocês. Então, pessoal, eu não sei se vocês já estão sabendo, né? Se não estão, eu estarei avisando vocês aqui agora, mas as turmas de vocês aqui de segundos anos, elas estão sendo acompanhadas também por alguns estagiários do curso de Física, né? Então, no caso, eu sou um dos estagiários, né? Estou na função de estagiário aqui, na turma de vocês, eu vou fazer o acompanhamento, né? Então, se por acaso, em algum momento, de uma pessoa diferente dando aula, que não seja o professor Clóvis, pode ser na minha função de estagiário, tá? A gente não sabe, vamos definir ainda como será a maneira dessas aulas, se eu vou ter que gravar também, disponibilizar para vocês, ou se vão fazer dessa forma que o professor está fazendo aqui, né, de uma live. Algumas pessoas aqui eu já até conheço, pelo que eu estava vendo aqui no chat, né, principalmente pessoal de controle ambiental e eletrotécnica, que eu fiz acompanhamento no semestre passado, e nesse semestre eu estarei acompanhando as turmas de agrimensura e de informática, né. Então, era basicamente isso que eu queria falar para vocês, era só para vocês não se assustassem, caso esse momento chegue. Tá? E além das turmas que o Marco vai acompanhar, tem também outros estagiários com outras turmas também, tá certo? É tranquilo. Estão aí para poder ajudar vocês. E se por acaso vocês tiverem dúvidas também nas leis de exercício que o professor postar, vocês podem estar me procurando, tá? Que eu posso ajudar vocês. Aí se eu estou nos grupos lá que o professor criou, é só vocês verem lá meu nome lá, que eu estou lá no grupo, lá, Marco Antônio. Viu? Fechou, então. Viu, pessoal? Boa aula para vocês. Valeu, até mais. Vamos lá, então? Bom, essa apresentação aqui, o vídeo, tudo, né? Depois a gente encaminha para vocês, tá bom? Vamos atrasado aqui. Vamos lá. Então, assim, primeira questão, essa questão aqui, ela não está, né, escrita lá, mas ela é uma questão da prova digital do Enem, né, que teve em 2020, né, uma questão de teoria associada a termômetro, temperatura e o que está ligado a essa ideia inicialmente, tá? Então, fala assim. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com o bulbo preenchido com mercúrio, conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário. Né? Então ele te dá aqui... vai te dar as alternativas, mas antes da gente ir para as alternativas, eu queria falar sobre 4 termos que vão ser importantes para a gente poder solucionar essa situação aí. A primeira definição, o primeiro termo, é a definição de temperatura, né? Aquilo que a gente já tratou em aula. O que é temperatura? É a agitação das partículas que compõem um corpo. A gente já falou sobre isso nas aulas, né? É um conceito básico dentro de termologia e dentro de termometria. Tá? Agora, um termo que eu não discuti muito, mas é importante a gente entender, é que existe uma ideia dentro de termodinâmica chamada energia interna, que é a energia guardada dentro de um corpo. Todas as partes do corpo que funcionam a partir de uma energia, se você somar todas essas energias, vai dar a chamada energia interna. É a energia total que um corpo tem. Deixa eu autorizar a entrada aqui dos retardatários de novo. Sempre tem. Então, essa energia interna é o que muitas vezes as pessoas confundem com o conceito de calor, que é um conceito diferente. Calor é essa energia interna, a energia térmica, que quando se transfere de um corpo para outro, ganha o nome de calor, tá certo? Então, você coloca 2 corpos com temperaturas diferentes dentro de um mesmo ambiente. Com o tempo, eles vão adquirir a mesma temperatura. A gente chama isso de equilíbrio térmico, né?
esse termo aqui, ó, equilíbrio térmico, é quando dois corpos eles adquirem a mesma temperatura, desde que eles estão colocados ali dentro de um mesmo ambiente. Eles vão trocar energia até adquirirem a mesma temperatura. Essa energia trocada chama-se calor, mas quando essa energia está dentro do corpo, chama-se energia interna ou energia térmica. Ou seja, calor só pode ser usado no trânsito. Por isso que a frase, eu estou com muito calor, está muito quente hoje, eu estou com calor. Essa frase está totalmente errada, porque calor ele não é contido nos corpos. Calor é passado entre os corpos. Enquanto está no corpo, é chamado de energia interna. Quando é passado, transferido, é chamado de calor. E o objetivo de existir calor é para que os corpos cheguem, depois de um tempo, numa mesma temperatura. Repetindo, é o chamado equilíbrio térmico. E justamente esse equilíbrio é outro termo, outra ideia fundamental dentro do nosso processo térmico aqui, de entendimento, que ele significa quando os dois corpos têm a mesma temperatura. 2, 3, 4 corpos, quando eles estão na mesma temperatura, eles atingiram o que a gente chama de equilíbrio térmico. Certo? Então, repetindo, temperatura, agitação das moléculas. Energia interna é uma energia guardada no corpo, é a soma de todas as energias que compõem um corpo. Calor é quando a gente transfere energia de um corpo para outro com o objetivo de alcançar o equilíbrio térmico, tá certo? A mesma temperatura. E o equilíbrio térmico é justamente esse momento. Quando os dois corpos estão na mesma temperatura, eles atingiram o chamado equilíbrio térmico, tá? Então, voltando na questão, lembra, né? Ele falou ali que a orientação é que a gente coloca o termômetro lá debaixo do braço da pessoa e aguarde um tempo. Para que isso é necessário, né? Então, vamos lá, né, observar isso na questão. Eu destaquei aqui, ó, as informações que estão em vermelho, né? Então, você vê aqui, ó, o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo da pessoa, né? E aí a pergunta, né, coloca para a gente para que você precisa desse tempo de contato ali, certo? Vamos para as alternativas? Aí ele coloca assim, letra A, aquele tempo de contato é importante para que o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. Letra B diz que é importante para que a temperatura do corpo passe para o termômetro. Letra C, para que o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Letra D, a quantidade de calor dos corpos seja a mesma. E letra E, o calor do termômetro passe para o corpo. Tá? Eu vou sair, autorizar a entrada, você já vai pensando nas respostas aí e veja qual que você acha que é a correta. Vai, parece que tinha apitado aqui. Bom, vamos analisar alternativa por alternativa. A letra A, ela está errada. Por quê? Porque, olha só, quando ele fala o termômetro e o corpo têm uma mesma energia interna, ele está querendo dizer que os corpos têm que ter a mesma temperatura, porque a energia interna é a energia que está dentro de um corpo, que vai ser manifestada pela temperatura, tá certo? Externamente, a gente consegue ter uma noção da agitação que tem dentro de um corpo a partir do conceito de temperatura. Então, de certo modo, a gente inventou o conceito de temperatura para poder descrever de maneira indireta o que está acontecendo dentro do corpo, que é a manifestação da energia interna de um corpo. Quanto maior a energia interna de um corpo, externamente ele nos parece mais quente, a temperatura é maior. Quanto menor a energia interna, ele vai estar mais frio. Correto? Então, nesse processo, a letra A está errada, porque não tem como o termômetro funcionar se ele estiver na mesma temperatura que o corpo em que ele vai medir a temperatura. Não tem como, tá certo? Letra B, ela também está errada. Por quê? Porque temperatura, ela não é algo que vai se movimentar, passar de um corpo para o outro. O que se movimenta é calor, tá certo? O que se movimenta é o calor para a obtenção do equilíbrio térmico, e aí sim a gente chegar na mesma temperatura. Temperatura não é algo que se movimente entre os corpos. O que movimenta é a energia, tá certo? E temperatura é só uma ideia de como esse corpo está agitado lá por dentro, lá na parte interna dele, certo?
A letra C é a letra correta, tá certo? Porque o termômetro ele vai precisar ter um tempo de contato com o corpo para justamente equilibrar a temperatura dele com a sua temperatura e aí, a partir disso, ele conseguir mostrar para a gente qual é a temperatura do corpo que ele está em contato. Normalmente, né, ele está numa temperatura menor do que o nosso corpo, então ele vai puxar calor e vai aquecer até chegar na mesma temperatura que a gente, tá certo? A letra D está errada, porque associar calor com a palavra quantidade dentro do corpo já não está correto, entendeu? Quando você junta aqui, ó, quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Quando você junta essa ideia, quantidade de calor do corpo, você está associando a ideia de que o corpo tem calor. E um corpo não tem calor, ele transfere calor. Quando está no corpo, a gente chama de energia interna. Então, esse item está errado. E a letra E também está errada, porque não é calor do termômetro para o corpo, mas sim do corpo para o termômetro. Certo? Então, no caso aqui, a única correta é a letra C, que tem que esperar um tempo para que o termômetro e o corpo eles entrem em equilíbrio térmico, ou seja, eles vão adquirir a mesma temperatura. Certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Até agora sim. Sim. Beleza. Agora, olha só. Temperatura, mais uma vez, temperatura não se movimenta. Temperatura não passa de um corpo para o outro. O que passa de um corpo para o outro é calor. Calor não está guardado num corpo. O que está guardado no corpo é energia interna, certo? Essa energia é guardada no corpo, porque quando ela é transferida, ganha o nome de calor, tá certo? Então, de certa forma, temperatura está relacionada com energia interna. Quanto maior a energia interna, maior a temperatura que o corpo vai registrar. E a gente vai medir isso externamente do que está acontecendo internamente ao corpo. Tá certo? Essa é a ideia de energia interna. Como a gente não pode entrar no corpo a medir essa energia, a gente faz isso de maneira indireta, externamente, através do termômetro, através dessa ideia que a gente inventou chamada temperatura, que é uma medição do que de fato está acontecendo dentro do corpo. Tá? É uma questão que lá dentro do Enem foi considerada uma questão fácil. Tá certo? Ah, mas eu achei difícil. Beleza. O que é importante é que você entenda os termos, entenda a diferenciação daqueles 4 termos que eu coloquei, o que é calor, o que é temperatura, o que é equilíbrio térmico e o que é energia interna, para que você possa discernir. Se você pegar a lista de exercícios de termometria, você vai encontrar algumas questões teóricas. E muitas vezes lá no Enem, eles não vão cobrar de você a parte de transformação de unidade de medida, de Celsius para Fahrenheit, Kelvin, eles não vão pedir isso. Às vezes isso vai ser necessário dentro de uma outra questão que pede coisas mais complexas. Mas não vai ter questão só de transformar a temperatura. Mas esse conceito é cobrado na forma de teoria, como essa questão aqui. Ok? Tudo bem? Vamos passar. Vamos seguir. Bem, agora é uma questão, aí sim, a gente vai precisar de fazer transformações, tá certo? Eu creio também que quem já lidou com escala de temperatura, já fez a listinha, né, ou pelo menos fez uma boa parte das questões, essa questão é até uma questão da lista, né? Eu acho que não é uma questão muito complexa, mas vamos, de qualquer modo, trabalhar com ela. A questão fala, em um tablet conectado à internet, um estudante brasileiro conversa com 3 outros colegas em diferentes locais do planeta. Na conversa, cada um relata a temperatura em seus respectivos locais. Desta forma, o brasileiro fica sabendo que naquele momento a temperatura na Califórnia é, e aqui eu faço uma crítica a essa questão, que ela pode gerar aí um problema para quem vai resolver, tá certo? Eu não sei se foi de caso pensado para gerar um problema mesmo, ou foi só acaso, porque olha só, aqui o autor da questão, ele colocou aqui, ó, θc, e esse C não é de Celsius, que a gente está acostumado a usar θc para temperatura em Celsius. Aqui é a temperatura da Califórnia. E repara que essa temperatura está em Fahrenheit, porque é americano, tá certo?
Então, talvez possa ter sido feito de caso pensado. Eu vou colocar Califórnia C para a pessoa confundir com Celsius, sei lá. Não sei qual é o objetivo disso, mas é algo que, né, se fosse eu evitaria. Colocasse uma outra cidade com uma outra letra para não ter nenhuma confusão com o Celsius, já que lá a escala usada é Fahrenheit. Tá? Então, temperatura na Califórnia 35 graus Fahrenheit, na Suécia em Kelvin, temperatura T maiúsculo, tá certinho, TS 270 Kelvin, e no Marrocos Teta M 27 graus Celsius, tá certo? Eu não sei porque ele só usou Estados Unidos, Califórnia, o local, e nos outros ele colocou país, mas tudo bem, não tem problema não. O que ele quer que a gente faça? Ele faça a comparação de tamanho de temperatura, numericamente falando, da maior para menor, tá certo? Ele quer que a gente faça essas comparações. Aí, o que é melhor para a gente comparar? Comparar no jeito que a gente está mais acostumado, que é Celsius, né? Professor, tem uma aluna pedindo para entrar aí. Tem? Deixa eu sair aqui. Tem mesmo, tem vários, tem dois. Bom, então assim, o que acontece? Nós vamos fazer duas transformações aqui, Fahrenheit em Celsius, Kelvin em Celsius, depois a gente vai comparar. Tá bem? É uma questão bem básica, mas de novo, você pode falar, mas eu acho difícil, eu tenho dificuldade e tal. Se você tem dificuldade com esse tipo de coisa, o meu conselho é, vai estudar teoria, vai assistir a aula, vai se acostumar com esse lance de escalas de temperatura, que quando você estiver ambientado com essa ideia, você vai perceber que essa questão aqui ela é muito simples. Mas é claro, às vezes a pessoa não consegue enxergar a facilidade porque ela não está ainda com a teoria, né? Ela não estudou direito. Às vezes a pessoa já quer resolver lista de exercícios, resolver questões, e ela não está ainda bem estabelecida com a teoria. Ela vai sofrer mais do que o necessário, tá certo? Ela às vezes não vai ter o sucesso que ela gostaria, tá bom? Vamos lá. Então assim, aqui a gente vai ter que usar as equações de transformação de unidade, né? Essa tela, inclusive, é lá da apresentação de escala de temperatura, né? Como a gente converte Celsius para Fahrenheit e Kelvin, tá certo? Tranquilo também. Mas eu não sei de onde vieram essas relações e tal. Tá lá na parte da teoria que a gente tratou, como a gente monta uma escala de temperatura, como a gente monta uma equação de transformação. Isso é um fundamento que não tem como evitar para a termometria. Tem que entender esse processo, tá? Vamos lá. Então, o primeiro trabalho nosso aqui é transformar 35 graus Fahrenheit em Celsius. Então, a gente vai usar aquela parte da relação de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Essa equação aqui que é a padrão, né? O que você vai ter que fazer? Eu não vou mostrar toda a conta aqui, porque a gente já fez isso na aula lá. Mas qual é o procedimento? Você vai pegar, né? Você vai pegar o 35 graus Fahrenheit e vai substituir aqui dentro, né? Em θF, porque está em Fahrenheit. E aí que eu lembro para vocês, talvez isso possa gerar um problema, tá certo? Em alguém que pegue θC, que está lá no texto, e jogue aqui dentro. Porque muitas vezes a pessoa em física, ela faz, né, assim, ela vai no embalo, ela não consegue fazer certas identificações, que são importantes, e às vezes ela se confunde tudo. Então, às vezes, ela vê escrito lá na questão, θC é 35, e ela ignora a unidade de medida, e ela vem e joga o 35 bem aqui, ó. Entendeu? Eu já vi acontecendo isso em outros momentos com essa mesma questão. Estou com dificuldade, a questão não está dando certo. É porque a pessoa está substituindo o lugar errado. É Fahrenheit, então tem que entrar no θF aqui. Certo? Então, vê se você me acompanha na conta aqui, ó. Tá certo? Eu vou substituir o 35 bem aqui, ó. Tá? Então vai ficar como? 35 menos 32, vai fazer a subtração aqui, vai dar 3, né? Você vai passar esses 5 multiplicando lá, 5 vezes 3 dá 15. Então vai ficar, no final das contas aqui, 15 dividido por 9, certo? Que fazendo a continha, isso aí dá aproximadamente 1,7 graus Celsius, tá? Aí não tem mais física, é só resolver a matemática, tá bem?
tudo bem? Você não precisa responder, tudo bem. Só que se você não tiver tudo bem, você me fala. Grita aí, ó, não, eu não entendi, fala de novo. Agora, se tudo bem, você não precisa nem falar nada. Eu vou entender que calado é consentimento. Tá bom? Aí qualquer coisa, grita aí. Tudo bem. Tá bom? Vamos lá. Seguindo o baile. Então, esse aqui vai ser a nossa temperatura da Califórnia. E tá vendo de novo? Olha a confusão que o elaborador criou. Ele escreveu θC aqui, que é a temperatura da Califórnia, e tem um θC aqui da temperatura em Celsius. Não pode ter confusão aí. Eu acho, sinceramente, eu acho que ele fez de propósito para gerar confusão. Mas eu acho que é meio sem necessidade. Tá bom? Seguindo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos transformar 270 Kelvin em Celsius, para a gente ter todas as temperaturas em Celsius e a gente poder comparar. Aí a gente vai trabalhar com a ideia de que a temperatura em Kelvin é a Celsius mais 273. Ou a temperatura em Celsius é a Kelvin menos 273. Tá certo? E a relação de 273 unidades entre Celsius e Kelvin. Tá certo? Então, basicamente, é fazer o quê? É colocar esse 270 Kelvin bem aqui, né? E vai ficar 270 menos 273, vai dar menos 3 Celsius. Não é isso? Essa aqui vai ser a nossa temperatura lá na Suécia, TS. Tá bom? Agora a gente só vai comparar a ordem de grandeza de cada valor, os números associados. Então, a gente tem a temperatura em Marrocos, 27. A temperatura aqui faltou aproximado, mas 1,7, né? É a temperatura na Califórnia e a temperatura na Suécia, menos 3 graus Celsius. Então, temperatura do Marrocos maior que a temperatura na Califórnia, maior que a temperatura na Suécia, é a letra C. Beleza? Então, é só uma questão de transformações, duas transformaçãozinhas, Fahrenheit Celsius, Kelvin Celsius, e aí a comparação dos três valores, tá? Também não é nada muito complicado, tá certo? Ok? Em geral, só para reforçar e fechar essa ideia aqui. Em geral, termometria não é algo que, por exemplo, o Enem cobre muito. Só termometria. Às vezes a termometria está inserida em outros processos mais complexos. Oi? Tem gente pedindo para o senhor aceitar a solicitação. Tá. Ok? Então, assim, questões como essa aqui, rapaz, eu vou ficar só nessa. Entra e fica, pô. Fica saindo, não. Chega na hora. Não tem problema, não. Eu sei que nem todo mundo consegue chegar na hora e tal, não tem problema. Vamos ficar fazendo isso quando precisar. Aí, então, né, reforçando. Questões como essas aqui, a gente vai encontrar em vestibular aqui próximo da gente, no vestibular tradicional. O Enem ele vai além disso. Você precisa fazer uma transformação de Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin, mas você vai aplicar em outra situação. Precisa transformar Fahrenheit em Celsius, mas você vai aplicar em outra situação. Esse aqui é um começo de um processo maior, tá certo? Isso para Enem. Normalmente não tem uma cobrança de questão só para fazer essa transformação. Pode acontecer, mas é muito mais raro do que no vestibular tradicional, né? Até se você pegar a lista de exercícios e comparar, você vai ver que as questões dos nossos vestibulares próximos aqui, elas são mais nesse sentido, só transformar uma escala em outra. Tá certo? Bom, tudo bem? Vamos seguir. Qualquer coisa você me dá um grito, como já foi estabelecido. Agora a gente entra nas questões de dilatação, que, a meu ver, é onde a gente encontra mais dificuldade. As questões são mais complexas, né? Envolve mais matemática, etc. Isso pode gerar um pouco mais de problema, além da própria parte técnica, teórica, ser um pouco mais complexa. Tá certo? Então, a questão 3, ela fala o seguinte: na construção de pontes, deixa-se entre as partes das mesmas certas aberturas, chamadas juntas de dilatação, que têm a função de acomodar a movimentação das estruturas devido às variações de temperatura. Ou seja, é isso que a gente tem como definição lá em dilatação de sólidos, né? A gente, em vários momentos, a gente fala justamente desse espaço que tem que ter, tá? Então, continuando, ele fala: de acordo com uma empresa que constrói uma determinada ponte, as juntas de dilatação existem a cada 400 metros de trecho, com cerca de 12 centímetros de abertura quando a temperatura está a 25 graus Celsius.
Então são dados que a gente vai trabalhar depois na parte das contas, né? Então, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1, a máxima temperatura que um trecho da ponte pode atingir sem que as suas partes se comprimam umas contra as outras é. Então ele quer achar uma temperatura máxima de aquecimento para que não haja problema na estrutura da ponte. Tá? Eu montei uma imagem, uma figurinha para ilustrar isso, tá certo? Que não tem na questão original. É isso que você tem aqui, tá? Você tem uma barra aqui, ó. Né? A questão diz que a cada 400 metros tem uma folga de 12 centímetros. Então, 400 metros é o tamanho da barra, tá certo? De metal. E você tem uma folga entre as barras de 12 centímetros. Agora, um primeiro problema que às vezes as pessoas têm nesse tipo de questão aqui. A pessoa fala assim, beleza, ó, mas essa barra aqui, ó, essa lateral aqui, ó, ela vai ter que aumentar 6 centímetros para cá, no máximo, e essa aqui vai ter que aumentar 6 centímetros também, para que os dois lados cumpram os 12 centímetros e não tenha problema. Então, tem pessoa que pensa, a dilatação sofrida aqui é só de 6 centímetros, porque os dois lados, né, uma barra de lá e uma barra de cá, vão aumentar 6 centímetros cada uma, para dar os 12, para não ter problema na estrutura. E aí é um erro, né, porque na verdade, essa barra aqui central que eu estou ilustrando, ela aumenta 6 centímetros para um lado e 6 centímetros para outro. Então, no final das contas, ela aumenta 12 centímetros do valor original dela. Porque ela vai aumentar de ambos os lados nas duas laterais, tá certo? Então, um erro que acontece aqui é as pessoas pensarem, eu vou dividir essa distância por 2, porque as duas barras vão se encostar. Mas você tem que lembrar que tem o outro lado da barra, o lado contrário, que também vai aumentar o mesmo tanto, tá? Então, no final das contas aqui, o que a gente tem nessa imagem? A gente tem esses 400 metros, que é o L inicial, né? Quanto que a barra tem antes de ser aquecida, não é isso? E a gente tem 12 centímetros, que vai ser o máximo de ΔL, que essa barra como um todo vai conseguir aumentar de tamanho. 6 de um lado, 6 do outro. Então, no todo, ela no máximo vai ter que aumentar 12 centímetros. Tá certo? Beleza? Então, tudo bem aqui? Entendeu a proposta inicial? Mesma coisa. Se entendeu, fechou. Qualquer coisa, você fala. Não deixa passar nenhuma coisa que você perdeu, porque daí isso vai influenciar na ideia que vem depois. Professor? Tá? Oi. O senhor tem certeza que você está gravando? Estou. Aí você está preocupado, mas não está aparecendo que está gravando, não é isso? Isso. É porque eu acho que você não tinha chegado ainda. Eu faço uma gravação externa. Não estava. Eu faço uma gravação externa, então não aparece mesmo que eu estou gravando. Mas eu tô. Não, é pelo fato do Economics estar aparecendo na barra de tarefa. Eu, que eu vi isso gravando no começo, entendeu? Ah, não, então fechou. Quer dizer, eu acho que eu estou gravando. Né? No final eu vou saber se eu gravei. Não, mas está gravando sim. Ou não sei. Vamos ver depois. Mas está assim. Tá? E aí, seguindo aqui então. Né? Então, quais são os nossos dados aqui? Nós temos o ΔL no máximo, que vai ser de 12 centímetros, 6 para cada lado. Você vai ter o comprimento inicial de 400 metros da barra antes de ser aquecida. Você tem o coeficiente que foi dado na questão do metal, 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1. Você tem a temperatura inicial, 25 graus Celsius, e a questão quer a temperatura final em graus Celsius. Tá? Essa é a pergunta e os dados todos aí. Então, o que a gente vai pensar aqui agora? Nós temos 3 dilatações: comprimento, área e volume. Então, é bem tranquilo você entender que você está trabalhando com uma dimensão só, comprimento. Então, só tem uma equação para trabalhar, só a equação do ΔL, L0, alfa, variação de temperatura. Outra coisa, você já viu aí, você tem que prestar atenção nas unidades de medida, né? Você percebeu aqui, ó, que apareceu aqui a transformação de centímetro para metro.
Por quê? Porque essa unidade do L0 está em metros, essa aqui está em centímetros, então tem que colocar tudo na mesma base. Ou você joga tudo para metros, ou você joga tudo para centímetros, tá certo? Então você vai ter que escolher uma unidade de medida aí para você trabalhar. Eu normalmente prefiro trabalhar metros, mas vai ter momento que eu vou jogar para centímetros. Eu vou escolher no momento ali o que eu achar mais conveniente. Você vai ter essa liberdade, tá certo? A não ser que a questão cobre de você, ó, eu quero o resultado em metros. Então é melhor já jogar tudo para metros desde o começo, tá? Outra coisa, unidade de temperatura, né? Você vê que aqui a questão está pedindo a temperatura em Celsius, né? A sua unidade de temperatura inicial é Celsius, o coeficiente está em graus Celsius, está -1, então está tudo batendo aí, você não precisa mexer com as unidades de temperatura e nem com a unidade do alfa. Lembrando que é muito difícil você ter uma situação de dilatação que você tenha que mexer com os coeficientes, com as unidades dele. Alfa, beta e gama, na esmagadora maioria das vezes você vai ter graus Celsius na -1. Você não vai ter Fahrenheit na -1, você não vai ter Kelvin na -1, não vai aparecer isso normalmente, tá certo? Ah, mas eu vi uma questão que era Kelvin na -1. Nesse caso, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque como você vai multiplicar pela variação de temperatura, lembra que a variação em Kelvin e a variação em Celsius são as mesmas. Então não tem problema. Então aqui poderia aparecer Kelvin na -1. Não tinha problema nenhum. Isso não ia influenciar na nossa conta. Tá certo? Porque a variação de temperatura em Kelvin e a variação de temperatura em Celsius são as mesmas sempre. Agora, Fahrenheit e Celsius não é, né? Então não poderia ter Fahrenheit na -1 e misturar com Celsius. Tá? Eu não vou fazer a sacanagem, por exemplo, de numa avaliação e tal, colocar um Fahrenheit na -1 ou qualquer outra coisa que não seja o nosso padrãozinho Celsius na -1, porque não é necessário criar esse tipo de dificuldade. O objetivo não é esse. Tá bom? Então, normalmente você não vai se deparar com isso em lugar nenhum, nem comigo, provavelmente em nenhum outro lugar. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora aqui? Substituir valores e fazer conta, né? O seu ΔL você vai jogar aqui, o L0 você vai jogar aqui, o alfa você vai jogar acolá, e você vai calcular o quê? A variação de temperatura. E depois, no final, você calcula a temperatura final trabalhando com o delta, tá? Então, basicamente, é isso que você vai ver aqui agora aparecendo. Os dados sendo substituídos, tá? Aí, lembra que eu falei isso durante as aulas e para todo mundo que já me consultou. E nesse momento, já que eu citei a ideia do consultar, eu faço um parênteses que eu já cobrei de vocês, né? A gente está aí já próximo de ter avaliação, né? E a procura de vocês por mim ou qualquer outro aí estagiário, né, tem sido quase inexistente. Aí eu fico pensando, ou tá tudo muito tranquilo, mole, tá todo mundo tirando de letra, ou não estão fazendo o seu trabalho no devido tempo. Eu sei um monte de matéria, um monte de trabalho, eu sei disso. Mas saiba também que se você deixar muito para cima da hora, vai dar um nó na sua cabeça, vai ter muita coisa para você fazer com menos tempo e talvez você vai sentir muita dificuldade e aí não vai dar conta de resolver tudo com pouco tempo. Então tenta se organizar para fazer a coisa mais paulatina, mais levando com cuidado para não acumular o processo, tá certo? Isso não é só porque a gente está no virtual não, porque quando estiver no presencial a mesma coisa. Infelizmente, assim, as quartas-feiras de tarde, como agora, é o meu momento de atendimento. Eu fico lá contando azulejo das paredes na sala de atendimento, né? Ninguém aparece. Agora, na última quarta-feira, antes de uma avaliação, lota. A sala fica, não tem onde botar a gente, porque todo mundo deixa para a última hora. Aí não adianta, não tenho como atender todo mundo, não dá para resolver os problemas tudo de última hora, é muita coisa para pouco tempo, não vai funcionar. Então, se organiza. Eu prefiro imaginar aqui na minha cabeça que está tudo mais tranquilo, que todo mundo, mas eu sei que, infelizmente, na minha matéria isso não é uma realidade tão fácil de acontecer. Então, cuida, não deixa tudo para a última hora. Principalmente porque a gente precisa de matemática aqui e, às vezes, isso é um dificultador para a gente, tá certo? Não fica naquela, e também vou aproveitar e vou ser bem direto com vocês.
Não fica naquela de você pegar coisa na internet, colega dá gabarito para você, né? Você tira a nota ali, beleza. Mas na hora que você tiver que fazer para valer, na hora que a gente voltar no presencial, do que valeu isso? Então, cuida, cara. Não faz a coisa pelo caminho mais fácil. Nem sempre isso é o melhor para você, tá certo? Então, cuida aí. Então, voltando aqui. Por que eu disse isso? Porque vai chegar aqui, ó. Agora você vai ter que resolver a sua matemática. E não fica se prendendo na calculadora todas as vezes, sempre. Tem gente que tem calculadora científica, ele joga aqui na calculadora, a calculadora faz para ele. Será que você vai conseguir fazer sem a calculadora do mesmo jeito? Então, eu não me importo com o jeito que você vai resolver isso aqui. Se você joga na potência de 10, que é o que eu aconselho, se você sabe lidar com isso ou não, se você usa só no decimal, isso eu não me interesso como você vai fazer, desde que você saiba fazer com propriedade e não tenha problema com isso, tá certo? Mas saiba que a calculadora, ela não vai te ajudar todas as vezes, então cuida de aprender esse processo, já que a gente está 2 anos em pandemia, teve várias perdas aí, tem coisa que você, né, não precisa perder mais ainda. É bom você tentar dar um jeito de aprender esse processo, como ele funciona, eu acho que é mais conveniente. Pelo menos se a gente quer ter um desempenho adequado, tá certo? Bom, beleza. Então eu joguei tudo para potência de 10 aqui, né? Mas eu não sei lidar com isso. Então é bom você dar uma trabalhada para você ter uma maior facilidade. Por que eu digo que é mais fácil trabalhar assim? Tá certo? Porque as contas, aparentemente, para algumas pessoas, elas ficam mais difíceis, mas na verdade não. Elas ficam mais fáceis quando a gente joga na potência de 10. Porque agora, ó, você trabalha com o 4, em vez de trabalhar com 400, você trabalha com o 12, em vez de trabalhar com 1,2, você trabalha com o 12, em vez de trabalhar com 0,12. Eu acho que é mais fácil trabalhar com esses números aqui do que com esses aqui. Principalmente quando você não tem o auxílio da calculadora na sua mão. Tá certo? Porque, ó, você não consegue enxergar com certa facilidade que aqui tem um 12, aqui tem um 12, do outro lado é igualdade, e você consegue simplificar, cortar aqui, ó, porque se você enxergar isso, você vai ver que vai facilitar bastante, tá certo? Já eliminou 2 números aí, e ficou mais simples fazer a conta agora. Porque agora é só trabalhar mais as potências de 10. E, de novo, é um processo que para algumas pessoas pode parecer muito complicado, mas te dou a plena certeza, porque eu passei por isso lá atrás também. Na hora que você aprende a lidar direitinho com potência de 10, você só tem vantagem. Você vai evoluir bastante com a sua matemática sem o uso da calculadora. Mas é uma questão que é individual. Quer fazer isso, aprendendo e você melhorar? Beleza. Agora, se não quer também, fazer o quê, né? Infelizmente, eu não posso obrigar a pessoa, não. Pelo menos por enquanto, não. Né? Entendedores entenderão. Seguindo aqui, então assim, agora, né, a gente cortou os 12, né? Lembra lá, ó? A gente cortou o 12 aqui, né? Ó, cortamos 12 aqui com 12 aqui. Então sobrou 1 em cada lado. Aqui não tem física, né? Só tem matemática. Tá? Agora foi isso que sobrou pra gente. Então o que você vai fazer aqui agora? Você vai multiplicar aqui 4 vezes 1, que dá 4, e vai trabalhar com as potências de 10. Vai manter a base e somar os expoentes, correto? Então aqui, desse lado direito, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. 4 vezes 1 é 4, 10 a mais 2, com 10 a menos 6, 10 a menos 4. Fechou? Então agora aqui, ó, você vai fazer o que com esse valor aqui? Você vai passar para o lado de lá, dividindo, né? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 4 vezes 10 a menos 4, tá? Aqui agora você vai dividir 1 sobre 4 e vai dividir as potências também. 1 sobre 4 é 0,25, né? 1/4. Dividir potência de 10 é manter a base e subtrair os expoentes, que nesse caso vai dar 0,25 vezes 10 a mais 2, né? Menos 2 menos 4 é a mesma coisa que menos 2 mais 4, que é a mesma coisa que mais 2. Multiplicando 100, porque isso aqui é 100, não é? 10 na 2 é a mesma coisa que 100. Multiplicando 100 vezes 0,25, nós temos 25 graus Celsius. Mas isso, lembra, é a variação, tá certo? A gente quer a temperatura final. Lembra quanto era inicial? 25. Quanto variou? 25. Então, qual é a temperatura final? 50, né? A gente quer a temperatura final. Então, é só jogar no delta. Final menos inicial, 25 é final menos 25,
a temperatura final é 50 graus Celsius. Finalizando a questão. Tá certo? Então, a gente já fez questão em aula, né, que era mais ou menos nesse mesmo procedimento, a ideia era a mesma, só mudava os números, e é um tipo de questão muito regular, muito comum de ser cobrado em relação à dilatação linear e etc. Fala. Se numa questão estiver pedindo a amplitude térmica, vai ser a variação de temperatura, né? Amplitude térmica é variação de temperatura. Beleza? Pessoal que chegou depois, não tem problema de chegar depois não, tá? Só tá me devendo uma Coca-Cola quando a gente voltar presencial, mas tudo bem. Fora isso, tá valendo. Fechou? Beleza. Vamos seguir para o próximo. Exercício 4. A temperatura de um corpo homogêneo sofre um aumento de 900 graus Celsius, mantendo-se em estado sólido. Ou seja, ele não vai mudar de estado, né? Ao ser aquecido, esse corpo experimentou uma variação percentual de volume de 3,24 graus Celsius. Determine o coeficiente de dilatação linear médio do material. Por que essa questão está aqui? Porque também é costumeiro para os elaboradores de questão de vestibular, etc., que ao cobrar dilatação, eles façam isso tentando gerar uma dificuldade para você usando porcentagens, não só nessa matéria. Às vezes você está lá em cinemática, aparece porcentagem, você está lá em eletricidade, aparece porcentagem, porque é algo que a gente que é professor sabe que, infelizmente, as pessoas têm dificuldades em lidar com porcentagens, com proporções, e isso, às vezes, né, é utilizado contra a pessoa que vai fazer a questão ali, contra o candidato, no vestibular, contra o aluno, né, para tentar gerar uma dificuldade para ele. Sabendo que isso é algo comum, nos resta o quê? Entender como isso procede para a gente não ter essa dificuldade, tá certo? Então aqui, vamos lá. Vamos tirar os nossos dados, como sempre. E repara, né? Aqui na apresentação, se eu vou atender um aluno, quando a gente estiver em sala de aula, se Deus quiser, daqui um tempinho, quando eu for fazer uma questão para vocês, sempre ela vai ter a mesma estrutura. Ela vai ter os dados, ela vai ter a equação, ela vai ter a parte matemática, ela vai ter o resultado destacado, que é o resultado, a gente vai comparar resultado com o que foi perguntado, a gente vai pensar nas unidades de medida, vai ser sempre o mesmo procedimento de resolução. Se você adotar esse procedimento também, não quer dizer que você vai acertar as questões sempre, mas pelo menos você vai organizadamente conseguir ter uma noção melhor do que está acontecendo. E se por acaso você não conseguir chegar no resultado adequado, você consegue, lidando aqui, mexendo, ter uma visualização melhor e você pode encontrar onde você errou. Quando a pessoa faz tudo jogado, de qualquer jeito, bagunçado, infelizmente, quando ela chega num resultado que não é adequado, ela não consegue nem enxergar aonde ela pode ter errado. Porque está tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito. Então é fundamental que a gente entenda que matéria de exatas precisa de organização. Até para você colocar as ideias mais visíveis, para você enxergar o que está acontecendo. Quando puder fazer um desenho, faz um desenho também, é algo que ajuda a visualização do problema. Se você não adota esse tipo de recurso, você infelizmente tem talvez dificuldade que não precisaria ter. Tá? Então vamos lá. Quais os dados? Você viu que a questão falou que o objeto ele foi aumentado na sua temperatura em 900 graus Celsius. E houve um aumento de 3,24% no volume dele. Ele aumentou 3,24%. A questão pediu o coeficiente de dilatação linear. E aqui já vem o raciocínio. Ah, mas ele deu um aumento em volume. Ele pediu o alfa. Lembra, alfa é comprimento, é linear. Volume lida com o gama, que é 3 vezes maior. Então a gente vai ter que pensar nessa proporção entre os coeficientes aí lá no finalzinho da questão. Tá certo? Mas ele pediu o alfa. Em graus Celsius -1, que é o nosso padrãozinho. Bem, se a gente lida com o volume, né, a gente vai ter que trabalhar com a equação de delta de volume. Né? Mas lembra, a gente já passou por isso antes. Com só esses dados aqui, a gente, né, do jeito que está escrito aqui, a gente não vai muito longe, porque
Tá faltando dado de certa forma aí. Mas lembra, sempre que aparecer porcentagem, a gente vai ter que fazer aquela atribuição de valores para o algo inicial, seja comprimento inicial, área inicial ou volume inicial, para que a gente, a partir daí, tenha a variação dessa grandeza de comprimento, área ou volume a partir da porcentagem. Então, a gente fez isso em outras questões para trás, né? Pelo menos um exemplo, e aqui a mesma coisa. Eu vou estabelecer o volume inicial, um valor qualquer, que eu vou usar 100 centímetros cúbicos, porque a questão me deu uma porcentagem. Então, eu vou atribuir um valor de 100 centímetros cúbicos. Podia ser 100 ml, que é a mesma coisa, podia ser 100 litros, 100 metro cúbico, podia ser qualquer unidade de volume. Vou atribuir centímetros cúbicos, tá? E por que eu estou atribuindo esse valor? Para poder utilizar essa porcentagem aumentada aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, se o volume inicial é 100 centímetros cúbicos, quando for aquecido 900 graus Celsius, ele vai aumentar 3,24% do volume inicial, que é esse volume que eu estabeleci. Tá? Então, a variação de volume vai ser justamente essa porcentagem do volume inicial, que nesse caso 3,24 vezes 100 dá o próprio 3,24. Isso é para poder a gente não ter muita dificuldade com a conta. Eu poderia colocar um volume inicial de 3.497.000 centímetros cúbicos. Só que eu ia ter dificuldade de tirar 3,24% desse valor que eu atribuí. Então, como a gente está lidando com porcentagem, o melhor valor é 100, para lidar com a porcentagem. Isso vale aqui em dilatação, vale em calorimetria, que é a matéria que vem para frente, vale em ondulatória, em hidrostática, em cinemática, aonde aparecer esse processo de porcentagem. Tá bom? Ok, essa parte aí, tranquilo? Né? Lembra, se você não responder é porque está tranquilo. Agora, se está com dificuldade, grita aí que a gente volta, tá bom? Beleza? E lembra, lá na lista de exercícios, você vai encontrar umas 3, 4 questões envolvendo esse lance da porcentagem, justamente porque é algo que é comum de aparecer para gerar um problema, uma dificuldade a mais na questão para quem for lhe fazer a questão, para quem for resolver. Tá certo? É muito comum e é provável, spoiler aí, é provável que você vai chegar em avaliação e vai ter isso aí. Não tem que outra coisa para cobrar muito também. Vai aparecer isso em algum modo. Tá certo? Não tem como fingir que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Tá? Bem, então agora nós temos temperatura inicial, ou melhor, variação de temperatura, volume inicial, variação de volume e a gente quer o alfa. Agora é só jogar na equação. Mas lembra de novo, na nossa equação nós temos o gama, coeficiente de dilatação volumétrico. E lembra que o alfa, né, ele vai precisar ser multiplicado por 3 para achar o gama. Ou seja, nessa situação, eu tenho esse valor aqui, ó, eu tenho o ΔV, né, tá aqui. Eu tenho o volume inicial, tá aqui. Eu tenho a variação de temperatura, tá aqui. Só me falta o gama. Então, a minha ideia aqui é calcular o gama e depois, a partir do gama, chegar no alfa, fazendo a transformaçãozinha, dividindo o valor por 3. Tá bom? Basicamente é isso. E, novamente, você encontra esse mesmo tipo de situação na lista. A gente fez questão assim na aula. Então, é meio que uma lógica. Se estava na aula, tem na lista, eu estou te repetindo aqui, é um básico que você precisa saber com tranquilidade. Porque você vai ter cobrança disso, não tem como escapar. Tá bom? Infelizmente, é o normal aqui. Então, nós vamos de novo substituir valores, né? 3,24, 100, 900 e o gama ali. Aí, de novo, aquela ideia. Posso fazer a conta do jeito que está aí, posso jogar na potência de 10. Como você vai fazer isso, não tem problema. Você vai poder até usar a calculadora, né? Quando você estiver fazendo avaliação e coisa do tipo. Mas, lembra, e se não tiver a calculadora, eu dou conta do mesmo jeito? Isso que é importante. Então, aqui no meu caso, eu joguei o 3,24 em potência de 10, negativa porque o número é pequeno, eu estou aumentando ele. Multipliquei 900 vezes 100, que deu 90.000, mas eu vou jogar na potência de 10 também. E aí, agora eu passo dividindo, né? Então, esse valor aqui eu vou passar dividindo para o lado de lá.
Então vai ficar 324 vezes 10 a menos 2, dividido por 9 vezes 10 a mais 4. Cadê? Está aqui. Agora você vai fazer o quê? Como nas outras vezes que a gente fez. Você vai pegar e dividir o 324 por 9, né? Vai dar, se eu não me engano, não lembro quanto que dá agora de cabeça. E você vai dividir 10 a menos 2 por 10 a mais 4. Mantém a base e subtrai os expoentes, né? Menos 2, menos mais 4, né? Vai dar menos 6, certo? Ah, mas eu me enganei aqui, professor. Eu coloquei mais 6, eu coloquei mais 4, eu coloquei mais 2. Por que eu errei? Ah, você errou a matemática, mas você tem que perceber que como você está calculando um coeficiente, os coeficientes são sempre muito pequenos, né? Então é sempre elevado a menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 8, sei lá, valores muito pequenos. Então se você fez uma conta errada e deu elevado a mais 3, mais 4, mais 6, está errado. Apaga e vê onde você errou. É numa divisão, provavelmente, que aconteceu o erro ali, ou numa multiplicação. Tá bem? Então, 324 sobre 9 dá 36. Menos 2 com mais 4, menos 6. Tá vendo? Um valor característico, 10 a menos 6. Acabou a questão? Não. Repara aqui, né? A gente chegou num gama e a questão pediu alfa. Então, não terminamos a questão ainda. E se a questão é de marcar x, você vai perceber que às vezes essa resposta de 36 está lá nas possibilidades, tá certo? E tem gente que vai marcar, porque ele não prestou atenção no que a questão está perguntando e naquilo que ele obteve até o momento, tá? Agora basta a gente pegar e lançar a ideia da divisão por 3. O gama é 3 vezes o alfa vai ser gama sobre 3, 36 por 3 dá 12, nesse caso 10 a menos 6. Tá certo? 12 vezes 10 a menos 6, grau Celsius na menos 1. Ok? Tudo bem aqui? Tá bom? Pode voltar o slide? Voltar o slide? Aqui. Isso. Tá? Ok? Então, mais uma vez. Essa ideia de porcentagem é algo que dentro da física é utilizado por elaboradores de questão para poder gerar dificuldade para o candidato, para a pessoa que vai resolver. Isso é algo comum, tá certo? Principalmente, às vezes, algumas matérias que o procedimento é muito batido, é muita repetição, e às vezes eles colocam isso para tentar dar uma mudada na cobrança, nas informações e tal, isso gera um pouquinho de dificuldade. Para quem está acostumado, não tem problema não, é só seguir o padrão de resolução. Para quem não está acostumado com esse negócio de chutar um valor, etc., isso talvez possa, né, dificultar a resolução da questão. Mas é bem do jeito que a gente está estabelecendo aqui, em um monte de matérias diferentes, o procedimento é o mesmo, tá? É um processo matemático, não é física, tá? Mais alguma coisa? Seguimos o baile? Professor, Oi. nesses mesmo slide aí, não tem essa conta de 324 do gama aí? Qual 324? Aqui? É, essa daí. Ah. Professor, primeiro eu ia multiplicar, não tem onde está esse ponto, eu ia multiplicar tudo, depois é que eu ia dividir. Não, mas aqui é o seguinte, você é Érica, né? É porque aqui, ó, isso aqui não tem mais o que fazer aqui. Isso aqui já acabou a parte matemática aqui. Porque esse 10 a menos 2 só significa que a vírgula que está aqui, ó, nesse momento, esse 324 tem uma vírgula bem aqui, ó. Mas o original dela não é aqui, o original dela é aqui, ó, que é o 3,24 que tinha antes. Então eu só modifiquei o formato do número, mas ele continua sendo o mesmo. Esse número aqui, ele continua sendo 3,24. Eu só escrevi ele num formato diferente para facilitar a minha conta ali. Agora, tem gente que não vai fazer nada disso. Ele vai pegar esse 3,24 aqui, ó,
e vai multiplicar 900 por 100, que vai dar o 90 mil, e na calculadora ele vai escrever 3,24 dividido por 90 mil. Ele vai colocar isso aí lá na calculadora dele, entendeu? Isso vai ser o gama. E vai dar o mesmo valor que eu obtive aqui, ó. Só que vai dar 0,000036, entendeu? Que é mais difícil, a meu ver, isso é pessoal, mas a meu ver, é mais difícil eu trabalhar com 0,000036 do que trabalhar com 36 vezes 10 a menos 6, tá certo? Decimal é uma coisa que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. E a potência de 10 vem para a gente deixar de trabalhar com decimal, trabalhar com números mais inteiros. Isso é para ajudar, é para facilitar. Mas aí, como eu sempre falo, é pessoal. Entre vocês tem gente que vai preferir fazer toda a vida isso aqui, ó. E eu não tiro o direito da pessoa, não. Entendeu? Mas lembra, será que ela vai conseguir fazer essa conta do jeito que está aqui no braço, sem uma calculadora? Será que ela vai conseguir? Ou é mais fácil ela conseguir fazer 324 sobre 9 do que 3,24 sobre 90 mil? A meu ver, essa é pessoal. É muito mais difícil fazer isso aqui do que isso aqui. Mas isso é pessoal. Cada um sabe onde seu calo aperta, tá certo? Eu também não via facilidade nisso. Para mim era mais normal, natural fazer aquela conta ali, 3,24 dividido por 90 mil. A hora que eu aprendi a lidar com a potência de 10, melhorou trilhões de % nas minhas resoluções, nos meus acertos, eu acertei mais questão, etc., e não dependia mais tanto da calculadora como eu dependia antes de aprender isso. Então, é importante que aprenda. Ah, mas é coisa lá do ensino fundamental, já estou no ensino médio, não tenho mais tempo. Só que, infelizmente, né, se não foi aprendido lá atrás, força um pouquinho, tira um tempinho, aprende, que você vai ver que você vai melhorar em matemática muito, te garanto isso. É um recurso que é bom a gente ter. Quando a gente não tem, a gente passa, às vezes, uns perrengues que não precisava, tá? Mas aí, assim, ó, de novo, esse número aqui, ó, é o mesmo desse aqui. Eu não tenho mais o que fazer. Isso aqui não é bem uma multiplicação para você multiplicar os dois números. Eu só modifiquei a vírgula de lugar e representei de um jeito diferente. Tá certo? Mas, de novo, eu sei que tem muita gente que não tem essa visão, a matemática, né, uma dificuldade. Ontem, uma ex-aluna minha, do IF, né, ela falou comigo no Instagram, né, e ela falou assim, né, se por acaso ela vê essa live, etc., falou assim, pô, ele está falando de mim, não vou contar quem é a pessoa, mas só o que aconteceu. Ela falou, professor, física, quando eu estava lá no ensino médio, eu penei demais, eu sempre tive dificuldade, mas eu sempre achei legal, mas eu tinha muita dificuldade. E qual era o meu problema? A matemática. Ela falou assim, eu vejo física hoje como como quando você vai escrever uma poesia. E para você escrever uma poesia, você precisa do português. Para escrever, a linguagem que você vai usar é o português. Na física, a poesia vai ter que ser escrita na linguagem matemática. E quando você não tem essa linguagem, você não vê o bonito da coisa. Tá certo? Então, esse é o problema. Então, ela conseguiu perceber isso só depois que ela já passou pelo processo. Quando ela estava no ensino médio, ela não conseguia ver isso e era um martírio, difícil para ela. Quando ela percebeu isso, agora depois ela vê assim, não era tão complicado. Eu que criava os meus problemas, e a matemática era o centro desses problemas. Então, quem não tem muita dificuldade com matemática, também não vai ter muita dificuldade com física, mas quem tem dificuldade, leva isso para a física e pode complicar. Então, eu sempre falo, melhora a sua matemática, que a sua física vai melhorar também. Tá certo? Mas se a dificuldade persistir, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Né? Não tem muito jeito. Tá bom? Eu sou bom em matemática, mas tem vezes que a interpretação peca um pouco. Ah, mas lembra que eu sempre falo isso. São duas bases que são muito importantes. É a matemática e a interpretação de texto português, que também tem que acompanhar, né, para a gente poder entender o que está acontecendo. Claro, você tem razão e realmente precisa de interpretação também, senão a coisa fica capenga de qualquer modo. Fechou? Mais uma aqui, outra de teoria.
As duas ilustrações a seguir estão relacionadas com a dilatação térmica dos sólidos, sendo que a figura da esquerda mostra água quente sendo derramada em um pote de vidro fechado com tampa de metal. E a outra mostra o aquecimento de uma porca em um parafuso. É uma questão do Enem, tem lá no exercício também. Tá certo? Bom, ambas as ilustrações têm o objetivo de mostrar o desprendimento da tampa e da porca. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. Eu acho que tem um áudio ligado aí que eu estou ouvindo um zoom no finalzinho aí. Confere se não é o seu. Tá? Ou é o meu notebook aqui que está bugando. Então você tem aqui a tampa aqui, né? Não, agora parou. Do nada, alguém desligou o áudio aí. Então olha só, aqui você tem a tampa, né, no pote de vidro, e aqui você tem o lance da porca e do parafuso, tá? Então vamos lá. Itens verdadeiro ou falso? Item 1. O desprendimento só é possível porque o coeficiente de dilatação da tampa é menor que o coeficiente do vidro. Isso no caso do pote de vidro. Agora vocês podem falar no chat aí rapidão. Esse item é verdadeiro ou falso? O desprendimento só é possível porque o coeficiente de dilatação da tampa, que é de metal, é menor que o coeficiente de dilatação do vidro. Isso é verdadeiro ou falso? Metal dilata mais do que o vidro ou o contrário? Pode falar, pode abrir o áudio e falar também. Deixa eu ter uma noção. Isso, Bruna. Metal dilata mais fácil, tá certo? Então, se o metal dilata mais fácil, esse item ele é verdadeiro ou falso? O desprendimento só é possível porque o coeficiente de dilatação da tampa é menor que o coeficiente do vidro. Isso é falso, né? O coeficiente de metal não tem comparação. Metal é sempre mais dilatável do que qualquer outro material, tá certo? E é isso que faz com que a gente tenha esse procedimento de colocar debaixo da água quente, por exemplo, tá certo? Porque você vai soltar com mais facilidade, beleza? Bom, então beleza, vamos marcar aqui, ó, a primeira aqui, ó, eu vou deixar fixo aqui. A primeira, Opa, fixo, bobão. Troca. É falso. E a 2? 2. Tanto a tampa quanto a porca devem ter coeficientes de dilatação maiores do que os coeficientes do vidro e do parafuso, respectivamente, para poder soltar. Isso é verdade ou é falso? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo lá. Opa. Tá, se você entendeu a primeira, né? Amelie, você tem que confiar em você mesmo, mulher. Uai, tá aqui é para isso mesmo. Se errou, errou. Não tem problema não. Tá certo? Então, se a primeira você entendeu que é falso, a segunda você tem que entender que é verdadeiro, né? Porque a porca, ela está presa no parafuso. Se você dilatar ela mais, ela vai soltar. A tampa, a mesma coisa. Então, ele tem que ter coeficientes de dilatação maiores, né? Então, a 2 aqui, para a gente ir marcando, é verdadeiro. Certo? Bom, item 3. Se a água despejada no pote fosse gelada, a tampa iria ficar mais firmemente encaixada. Isso é verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdade. Olha só. Lembra, do mesmo jeito que um metal ele dilata mais fácil, ele também contrai mais fácil. Então, para você soltar a tampa do pote, você tem que esquentar, porque ela vai dilatar mais. Só que você resfriar, ela também vai contrair mais e você vai encaixar mais firmemente ainda. Então, né, esse item, ele é verdadeiro também. Tá certo? Não tem muito problema, não. O item é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. 3 é verdadeiro também.
Você está acompanhando, né? Você não está indo na moral dos outros aí, não. Está tendo certeza, né? E 4, para desatarrachar, a distância entre os átomos da porca deverá ser maior do que a distância entre os átomos do parafuso. Isso é verdadeiro ou falso? Para Deixa eu ver lá rapidamente. Para desatarrachar, ou seja, soltar, né? A distância entre os átomos da porca deve ser maior do que a distância entre os átomos do parafuso. E aí, qual é a ideia? Quando ele fala distância, quando ele fala... esquenta, né, as moléculas... Isso, elas se afastam porque dilata. E para a porca soltar, ela tem que dilatar mais do que o parafuso, certo? Então, só foi um jeito diferente que o texto aqui colocou, a ideia que a gente está mais acostumado. A dilatação envolve as moléculas ficarem mais distantes para poder aumentar de tamanho o corpo, certo? Então, é outra aí que é verdadeira, certo? Então, nós temos, então, a primeira falsa, segunda verdadeira, terceira verdadeira e quarta verdadeira também. Então, qual é a resposta que encaixa? Letra E, correto? 2, 3 e 4. Tá certo? Então, o porquê essa questão estar aqui? Porque a gente já fez questão parecida lá na aula e porque também é algo muito recorrente, é muito cobrado, né? A ideia da gente lidar com esse lance de afrouxar, apertar, soltar uma peça da outra, encaixar uma peça na outra. Isso é algo muito corriqueiro quando quer se cobrar a parte teórica do assunto, não cobrar a parte matemática, né, que às vezes gera mais dificuldade. A parte teórica vai ser cobrada e com às vezes mais intensidade, tá certo? Então, é algo que em termos de avaliação também acontece bastante, né? A gente vai reservar uma parte da avaliação na parte teórica, tá certo? Às vezes o aluno pergunta, né, no presencial, você vai cobrar mais teoria ou mais conta? Eu sempre respondo para essa pergunta que todas as questões são de teoria. Aí a pessoa às vezes arregala o olho e fala assim, mas como assim? Não vai ter questão de conta? As fórmulas é para quê? Não, todas são questões de teoria. Que as contas você vai usar para justificar a teoria. Não é que não vai ter questão de fórmula, de uso de fórmula, de fazer conta. Mas é que você vai precisar da teoria. Então tudo é teoria no final das contas. Tudo é interpretação. Começa por aí. Não adianta você ter as fórmulas que você não vai fazer nada. Eu posso te dar a fórmula na mão que você não vai dar conta de fazer. E aí, como vocês aqui, né, nenhum ainda, né, daqui uns dias a gente vai, graças a Deus, fazer isso, nenhum fez avaliação minha presencial, quando a gente for fazer, você, né, você vai poder consultar o seu material quantas vezes você quiser na minha avaliação. Já estou te dizendo que você vai poder fazer isso, tranquilamente. Tá certo? Você vai poder consultar o seu material. Seu livro, seu caderno, as suas anotações. Tá certo? Tudo bem, Tamires, não tem problema não. Tá certo? Você vai poder consultar. Tá certo? Beleza. Então, esse negócio, eu preciso decorar as formas. Esse negócio, eu preciso escrever na mão, escrever na carteira a forma, senão eu vou esquecer. Não vai adiantar nada. Entendeu? Você só ter a fórmula, e isso é um problema que as pessoas têm quando vão fazer as primeiras provas minhas. A pessoa fica naquela ilusão, não precisa, eu tenho tudo anotado, eu não preciso estudar, eu chego lá. Cuida que você vai cair do cavalo. Não quer dizer, ele ferra na prova só porque tem consulta. Não é isso. Não adianta, cara. Se você não sabe a teoria, se você não estudou, você vai ficar olhando as páginas do livro, do caderno. Você também não vai conseguir desenvolver nada, porque você precisa da teoria, entender o que está acontecendo, porque só a fórmula não vai adiantar de nada para você. Que é o que acontece agora. A gente está online. Como que eu evito de você consultar o seu caderno, um livro, etc? Não tem como evitar, tá certo? Então você faz com consulta de qualquer modo. E não quer dizer que só por conta disso, se a pessoa fizer ela aprova, não fazer em grupo, né? As respostas não ir no grupo do WhatsApp da turma, etc., que infelizmente eu sei que acontece, não tem como achar que isso não acontece, né? Os esquemas aí, eu sei que isso acontece, entendeu?
Se tirar isso, a pessoa vai poder fazer a prova ali, consultando direitinho, beleza? Não tem problema, tá certo? Eu estou mais me importando que a pessoa entenda o que ela está fazendo do que ela decore o que ela vai precisar fazer, tá certo? Mas quando a gente chegar lá no presencial, vocês vão ter uma noção melhor, tá? Beleza? Então, seguimos aqui. Exercício proposto 6. Consultando uma tabela de dilatação térmica dos solos, verifica-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 13 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Portanto, pode-se concluir que... Então, ele te dá as alternativas aqui, tá certo? Olha só. Né? Letra A. O coeficiente de dilatação superficial é tanto, superficial é tanto, então... Primeira coisa. Essa letra A aqui, eu já vou de cara te dizer, ela está completamente errada. Mas por que tem gente que pode, por acaso, achar que essa aqui está correta? Por quê? Porque, né, quando às vezes vai se fazer as contas de coeficientes, multiplicar por 2, multiplicar por 3, ou dividir, sei lá o quê, fazer aquelas relações... Tem gente que não tem noção matemática básica e faz umas gambiarra absurda, tá certo? Como, por exemplo, pegar e multiplicar esse valor aqui, por exemplo, por 3, na hora que vai achar um gama, e multiplicar isso aqui por 3 também, multiplicar tudo por 3. E por isso que aparece às vezes menos 18 aqui no expoente, que não tem nada a ver, tá certo? Então a gente já de cara, já mostra que essa alternativa aqui, letra A, ela está completamente errada, porque o expoente não tem como virar menos 18 a partir de um 1 que é menos 6, sendo que a gente só está trabalhando com o dobro ou triplo do coeficiente linear. Dilatação superficial e dilatação volumétrica. Tá certo? Mas vamos lá, vamos ver um por um, né? A letra C ele fala do coeficiente, a letra D ele faz uma pergunta, a letra E faz uma outra pergunta, a gente vai analisar um por um. Tá certo? Cada item, um de cada vez. Os 3 primeiros itens, ele fala de coeficiente de dilatação. Aqui na letra A, superficial, na letra B, superficial e na letra C, volumétrico. Lembra? Como é que a gente lida com os coeficientes a partir do alfa? Lembra? O beta é 2 vezes o alfa, coeficiente de dilatação superficial ou diária, é 2 vezes o linear, e multiplicando o valor do linear, que é 13 vezes 10 a menos 6, vezes 2, dá 26 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, a gente já mostra aqui, por A mais B, confirmado total aqui, né, que a letra A está errada, né, e a letra B também está errada. Tá certo? Porque as duas são superficial aqui, ó, que é o beta que a gente está procurando. Tá? Na letra C é o gama. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que multiplicar o alfa vezes 3. Então, 3 vezes 13 dá 39. Mas você não vai multiplicar o expoente de novo aqui, ó. Apareceu, ó, o menos 18 aqui, nada a ver, tá certo? Então, também está errado. Beleza? Então, aqui é só ver a proporção. A alfa para beta, alfa para gama. 2 vezes e 3 vezes. Tá certo? Cuidar da multiplicaçãozinha, multiplicar só os números da frente, a potência de 10 você repete, porque você não precisa multiplicar expoentes nenhum aí. Tá bom? Tudo bem? Grita aí se tiver algum problema, tá bom? Tá, então vamos lá. Agora, a letra D e a letra E envolvem equação e fazer continha. A letra D ele fala, num dia de verão, em que a temperatura variar 20 graus Celsius, o comprimento de uma barra de ferro de 10 metros sofrerá uma variação de 2,6 centímetros. Então aqui a gente vai fazer uma investigação para ver se realmente, quando aquecer a barra em 20 graus Celsius, partindo de 10 metros, ela vai variar 2,6 centímetros. Então essa vai ser a nossa pergunta, a variação. A gente vai conferir para ver se vai dar os 2,6. Tá certo? Então a gente vai tirar os dados aqui. Quais são os dados? Né? A gente tem comprimento inicial da barra, 10 metros. Variação de temperatura, 20 graus Celsius. Variou 20 graus Celsius na temperatura. E ele te deu o alfa, porque está lá no começo da questão, 13 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar o ΔL, tá certo? E tem que ser em centímetros. Então a gente pode calcular tudo em metros e transformar no final
ou já transformar desde o início, metros em centímetros. Aí tanto fez, tanto faz, você que escolhe. Tá certo? No meu caso aqui, eu usei em metros. E depois, no final, eu jogo para centímetro para conferir, tá? Então, eu substituí aqui, ó, tá? 10 metros é o L0, joguei aqui. Alfa é 3 vezes 10 a menos 6, joguei aqui. E 20 graus Celsius, joguei aqui. Agora é só multiplicar, né? 10 vezes 13 vezes 20 e repetir a potência de 10, porque não tem outra para a gente trabalhar. Então, 10 vezes 13 vezes 20, isso aí dá 26 vezes 10 a menos 4. Eu já organizei a potência de 10, tá bom? Porque, na verdade, dá 2.600 vezes 10 a menos 6, tirando 2 zeros, 2.600, tirando 2 da potência, dá menos 4. Agora, será que 26 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 2,6 centímetros? A gente pode fazer uma regra de 3. 1 metro são 100 centímetros, 26, 10 a menos 4 metros é x. E quando a gente transforma, a gente repara que esse ΔL aí é 0,26 centímetros. Ou seja, não conferiu, tá? Não bateu, tá? E de novo, você podia já ter colocado aqui, ó, 10.000, 1 metro são 100 centímetros, são 10 vezes 100, dá 1.000 centímetros, tá certo? Os 10 metros. Aí já podia já sair direto. Aí, tanto fez, você que sabe o jeito que você achar melhor. Tá bom? Bem, e, obviamente, a letra E que está correta, né? Mas vamos conferir. Para cada 1 grau Celsius de variação de temperatura, o comprimento de uma barra de 1 metro desse material varia 13 vezes 10 a menos 6 metros. Então, de novo, quais são os dados? O L0, 1 metro, variou 1 grau Celsius na temperatura e o alfa, 13 vezes 10 a menos 6. O que ele quer? O ΔL, em metros agora, tá certo? Não precisamos fazer transformação. De novo, é jogar na fórmula e fazer contas, tá? Então, aqui L0 vale 1, alfa 13 vezes 10 a menos 6, variação de temperatura 1, multiplicando 13 vezes 1 dá 13 mesmo, mantém a potência de 10, então dá, confirmando, 13 vezes 10 a menos 6 metros. Tá? Então, por que essa questão está aqui? Para poder discutir essa ideia dos coeficientes, que você tem que multiplicar por 2 ou 3 para você mudar o coeficiente, para mudar a ideia de uma dimensão para 2 dimensões e 3 dimensões, e mais uma vez trabalhar um pouco a equação de dilatação aí de comprimento. Mas do mesmo jeito seria para área, para volume, só se atentando ao fato do coeficiente ser o adequado para cada situação. Certo? Alguma dúvida aqui? Problema? Podemos seguir? Tudo bem? Tudo bem, né? Então, vamos lá. E eu acho que é a última questão, né? Questão 7 fala de dilatação de líquidos. Aí vem um detalhe. Normalmente, as pessoas têm mais dificuldade com a dilatação de líquido do que a dilatação de sólido. Por quê? Porque a dilatação de sólido envolve uma dilatação só comprimento, ou só área, ou só volume, tá certo? Agora, quando a gente lida com dilatação de líquidos, a gente lida só com dilatação de volume, mas a gente tem que pensar em 3 coisas dilatando. Lembra que quando um recipiente está cheio de um líquido e você esquenta, o líquido derrama. Mas o que derrama não é o que dilatou do líquido, porque o recipiente também aumenta de tamanho. E o que transborda não é aquilo que dilatou de líquido, porque tem uma diferença aí por causa do recipiente ter aumentado de tamanho também. Tanto no aquecimento quanto no resfriamento o procedimento acontece. Da gente ter uma diferença daquilo que dilatou, né, que a gente vê dilatando do que realmente dilatou, porque o recipiente também alterou o seu volume. Tá? Então a questão fala aqui, um frasco de capacidade de 10 litros está completamente cheio de glicerina, um líquido, e encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius. Então aqui, essas duas informações aqui, logo de cara, já são importantes para a gente. O recipiente está cheio, completo, de 10 litros do líquido e está na temperatura de 10 graus Celsius. Então, o líquido, o recipiente e aquilo que vai derramar,
começa na mesma temperatura. Todo mundo começa na temperatura de 10 graus Celsius. E todo mundo começa com o mesmo volume inicial de 10 litros, já que o recipiente está completamente preenchido do líquido. Tá? Seguindo, aquecendo-se o frasco com a glicerina até 90 graus Celsius, ou seja, variou 80 aí, então todo mundo vai variar 80 graus Celsius na sua temperatura. Observa-se que 352 ml do líquido da glicerina transbordou. Lembra, esse valor não é tudo que dilatou de líquido, mas só aquilo que a gente conseguiu visualizar. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1, qual o coeficiente de dilatação linear do frasco? Então, logo de cara aqui, né, chama atenção para você perceber. Ó, ele está pedindo o alfa, ele quer o linear do recipiente, do frasco. Então, o material sólido tem alfa, beta e gama. O material líquido só tem gama. Então, na questão, nós vamos acabar primeiro calculando um gama e depois dividindo por 3 para achar o alfa. Tá certo? Ou a gente já substitui dentro da equação gama por 3 alfa e já calcula o alfa direto. É o que eu propus aqui na minha resolução. Tá certo? Mas você que sabe. Então, vamos lá. Primeiro, como sempre, os dados, né? O que a gente tem de dado? A variação de temperatura que foi 80 graus Celsius, o volume inicial que é 10 litros, o ΔV aparente, aquilo que transbordou, que é 352 ml, perceba que isso aí não é um volume, mas sim uma variação de volume que derramou. A gente chama de ΔV aparente, certo? Ou transbordado, ou aquilo que derramou. A palavra aí, o sinônimo, não tem problema qual você usar, desde que a ideia seja a mesma. O que mais que ele deu? Ele deu o gama do líquido, da glicerina, 5 vezes 10 a menos 4, e está perguntando o alfa do recipiente. Tá certo? E aí, como nós vamos raciocinar nessa situação aqui, tá? Bom, aqui a gente é obrigado a jogar na mesma unidade de medida os volumes. Lembra que, ó, percebe aqui, ó, a gente tem um volume inicial. Entendeu? Peraí. Volta. Só para a gente fazer aquela comparação. Ó, o volume inicial está em litros, o volume transbordado está em ml. Então, você jogar tudo para litros ou tudo para ml. Aqui, o meu modo de pensar aqui, eu preferi jogar tudo para ml. Ou seja, 1 litro são 1000 ml, então 10 litros são 10.000 ml ou 10 na 4 ml. Podia jogar tudo para litro, não tem problema. É você que escolhe. Ah, mas eu tentei fazer em ml e dificultou a conta. Então, beleza. Aí você percebe que ml é mais difícil. Então, é melhor você usar. Você começa a ter esse modo de escolha, perceber qual você acha que é melhor, quando você fizer questão. Sem fazer questão, você não vai ter essa percepção. E aí que vem um detalhe, Simplesmente ver uma videoaula, ver a minha videoaula, ver uma videoaula no YouTube, ver outras pessoas resolvendo questões, é sempre muito legal, muito fácil, muito acomodado, O difícil é quando a gente precisa ter as decisões, a gente precisa pensar por a gente mesmo. Então não tem como, cara, você não aprende somente vendo os outros fazer, você tem que fazer também. Então, por isso você tem que, além de assistir a aula, a minha aula, ou que seja, qualquer aula que você vai assistir, você tem que ter um tempo para você fazer as suas coisas. Senão, nunca vai ser suficiente só assistir, tá certo? Então, você precisa sentir a dificuldade ali ao fazer. Então, qual é o processo aqui, Bom, antes da gente olhar para a resolução dessa questão, lembra que lá em aula nós falamos o seguinte, A gente tem essa equação padrão aqui, ó. Esquece por um momento esse líquido aqui, ó, tá? Esquece, tira ele daqui. A gente só tem a equação padrão, de variação de volume. ΔV, V0, gama, variação de temperatura. Lembra que quando nós estabelecemos a parte teórica aqui, a gente falou que a gente pode montar essa equação para os 3 personagens da situação aqui de líquidos. Fazer para o líquido, como está aqui na apresentação ali, fazer para o transbordado, para o derramado, e fazer para o recipiente. A soma da variação do volume do transbordado com a variação de volume do recipiente dá a variação de volume do líquido.
certo? Então, um exemplo que a gente usa normalmente, fala assim, eu vi transbordando 5 ml. Isso foi o que o líquido dilatou? Não, foi o que transbordou. Para eu saber quanto dilatou de líquido, eu tenho que ver quanto o recipiente aumentou, por exemplo, 2 ml, aí eu vou concluir que o líquido dilatou 7. 5 que derramou de fato, mais 2 do recipiente. Então, na verdade, dilatou 7. Então, se você somar a variação do volume do derramado com o do recipiente, vai dar o do líquido. Tá certo? E a soma do coeficiente do derramado com o coeficiente do recipiente dá o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido também. Então, a gente normalmente vai trabalhar com essas duas relações, tá? Como a gente procedeu na aula. Então, assim, nesse caso aqui, ó, repara o seguinte. Eu tenho como dado da questão, eu tenho o ΔV transbordado. Se eu tiver o ΔV do líquido, eu vou subtrair os dois e vou ver quanto dilatou do recipiente. Aí eu pego a equação de dilatação do recipiente e calculo o gama dele e depois divido por 3. Esse é um caminho que eu vou te mostrar agora, tá certo? Tem 2 caminhos, esse aqui é um. Então, eu vou calcular o ΔV do líquido. E por que eu posso fazer isso? Porque a questão me forneceu o V0, eu tenho esse valor, está aqui. Eu tenho o gama, está aqui. E eu tenho a variação de temperatura, está aqui. E aí é importante que você discrimine, que você enxergue bem e escreva ali, ó, esse valor aqui, 352, é do aparente. Esse valor do coeficiente é do líquido. Escreve mesmo, ó, gama do líquido, gama do recipiente, gama do transbordado. Por quê? Porque se você não diferenciar, daqui a pouco você está misturando o gama do líquido com o recipiente, vai virar uma bagunça que você vai se perder todo. Então, é importante que você defina de quem é aquele dado que você vai usar ali agora, na hora de você fazer a conta, tá? Então, aqui, eu vou substituir ó, o volume inicial do líquido, que é igual para todo mundo, o gama do líquido, que a questão me deu que está aqui, e a variação de temperatura. Eu vou fazer essa conta. Multiplicando tudo aqui, vai dar 400 ml de líquido transbordado. Perdão, líquido dilatado, tá certo? O transbordado é 352. Aí, né, na sua cabeça, se dilatou 400 ml de líquido e derramou 352, a diferença é o que o recipiente aumentou de tamanho, concorda? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. ΔV do líquido é o ΔV do aparente mais o recipiente. Ou seja, o recipiente é do líquido menos o aparente. E eu vou concluir que o recipiente aumentou 48 ml no tamanho dele. Agora, eu volto na equação principal, ΔV do recipiente, né, é V inicial, gama, variação de temperatura. Só que agora para o recipiente. E repara nos dados aqui, ó, né, que eu tenho o mesmo volume inicial, mesma variação de temperatura, e o ΔV eu calculei anteriormente. Agora preciso calcular o alfa, tá? Nessa minha apresentação aqui, eu substituí os valores, tá vendo aqui, ó, os substituídos, e eu chamei já direto o gama de 3 alfa. Eu já substituí, tá certo? Eu substituí aqui por 3 alfa, já coloquei aqui, já vai sair direto o alfa. Eu poderia ter calculado o gama primeiro e depois dividido por 3. Tanto fez, tanto faz, tá? E aqui eu resolvi a matemática. De novo, você escolhe se você vai usar potência de 10, se você não vai, etc. Nesse caso, o meu alfa deu 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Se eu tivesse mantido o gama, ia dar 6 vezes 10 a menos 5, eu ia dividir por 3 para chegar nesse 2 vezes 10 a menos 5. Tá certo? Esse é um jeito de resolver. E se você lembra da aula, quando eu fiz questão na aula, eu não resolvi desse jeito. Eu resolvi de um outro jeito que eu vou te mostrar agora a mesma questão num método alternativo, que lá na apresentação original, na aula, eu usei aquele outro método. Eu queria te mostrar outro aqui só para você ter escolha depois, se você quiser ir para um lado ou para o outro, tanto fez, tanto faz. Isso é permitido em praticamente todas as questões, tá? E lembrando que essa parte aqui, ó, isso aqui é só matemática, né? Depois que você substituiu, não tem mais física na conversa, tá? Como seria um método alternativo aqui, um jeito diferente
de resolver a questão. Que no final das contas é a mesma coisa, mas mesmo assim é diferente, tá? Como a gente faz? Então, primeiro, lembra, eu tenho o ΔV aparente, né? Lembra, 352 ml. Eu tenho o volume inicial, né? Eu tenho esse valor aqui, 352. 352, ΔV aparente. Eu tenho o volume inicial, que é 10⁴, né? ml. Eu tenho gama? Não tenho gama. E eu tenho a variação de temperatura, que é 80. Então, repara que aqui eu consigo calcular esse valor aqui, o gama. Tem gente que vai achar esse método mais fácil. E ele é mais fácil mesmo. Por isso que lá na aula eu mostrei fazendo assim para você. Agora, eu mostrei outro método, mas agora você vai poder escolher. E muito provavelmente você vai escolher esse método aqui. Tá certo? Para poder resolver. Não que esse método vai resolver todas as situações, depende dos dados, mas quando a questão é parecida com essa, é melhor esse caminho aqui. Então, agora você vai calcular o gama do aparente, né? Vai substituir os valores, ó, tá? E vai fazer a conta. Vai dar esse 44 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Resolvendo a matemática aqui. Bem, mas você tem que lembrar que do mesmo jeito que o ΔV do líquido é o ΔV aparente, mas o ΔV do recipiente, o gama do líquido também é o gama do aparente, mas o gama do recipiente. Desses valores, lembra que a gente tem esse aqui, ó. Esse aqui nós temos, a questão deu, se eu não me engano, 5 vezes 10 a menos 5. Esse aqui a gente acabou de calcular, 44 vezes 10 a menos 4. Nem lembro agora, acabei de fazer e não lembro. E esse aqui é o que a questão está pedindo. Na verdade é o alfa, né? Mas que a gente pode chegar nele a partir do gama. Então, a gente vai substituir os valores. Ó, olha lá, 44 vezes 10 a menos 5. Ah, o coeficiente do líquido é 5 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, você vai ter... Opa, antes disso. Você vai ter aqui, ó, que o gama do recipiente eu vou passar subtraindo, né? Esse valor aqui vai passar subtraindo. Aqui nós temos um problema. Como que você soma ou subtrai números com potência de 10. Quando você multiplica, mantém a base e soma os expoentes. Quando você divide, mantém a base e subtrai os expoentes. E quando você tem soma e subtração? Você não pode nem somar e nem subtrair quando os expoentes são diferentes, tá certo? Então, do jeito que estava aqui, ó, repara, aqui é menos 5 e aqui é menos 4. Do jeito que está aqui, eu não posso fazer a subtração direto. Eu tenho que jogar todo mundo para menos 4 ou todo mundo para menos 5. E aqui é o jeito que você escolhe fazer. Eu preferi aqui jogar para menos 4. Tá certo? Então, ficou 5 vezes 10 a menos 4, que já estava, com 4,4 vezes 10 a menos 4. Aí, se eu preferisse, professor, jogar para menos 5, ia ficar 50 vezes 10 a menos 5, menos 44 vezes 10 a menos 5. Ah, mas eu me confundo, né? Para onde que a vírgula vai? Agora, olha só, imagine que eu errasse aqui, ó. Imagina que eu fizesse, fizesse a alteração aqui errada, né? E, por exemplo, em vez de fazer 5 vezes 10 a menos 4, eu fizesse 0,5 vezes 10 a menos 4, ou menos 5. Repara que vai dar um resultado negativo, vai dar 0,5 menos 4,4. Não existe coeficiente negativo. Então, às vezes, você pode reparar que você fez algum erro na hora de mexer com as vírgulas, que você chega num coeficiente negativo, que não existe, tá? Então, às vezes, você pode perceber o erro a partir daí. Mas, de novo, isso é uma escolha que você faz, se você vai jogar para qual expoente você quiser, e, infelizmente, você tem que treinar para você não ter esse tipo de problema. Ah, mas eu jogo tudo na calculadora, ela resolve para mim tranquilamente, eu sou fodão, beleza, não tem problema com isso. Beleza, sempre você vai ter a calculadora em mãos, né? Talvez quando você mais precise, você não vai ter ela, e isso pode te fazer um problema maior, tá? Então, nesse caso, agora que eu tenho todo mundo na mesma potência de 10, eu posso subtrair direto. 5 menos 4,4 e eu repito a potência de 10. Se fosse soma, a mesma coisa. Então, 5 menos 4,4 dá 0,6 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa
de 6 vezes 10 a menos 5. Acabou? Não, né? Nós queremos o alfa e não o gama. Alfa é gama sobre 3. Então, chegamos no 2 vezes 10 a menos 5 que a gente tinha antes. Tá certo? Então, é um método alternativo, você tem essas duas possibilidades. Lá na lista de exercício, na apostila não, perdão, no livro, tem outras questões para você treinar isso, mas principalmente lá na lista. Repara que a Unitins cobra isso, tem lá a questão da Unitins, tem questão do IF, tem questão da Unirg. No Enem é mais raro aparecer questões desse tipo para fazer contas, eles cobram mais a parte teórica, tá certo? Mas não está livre de aparecer uma questão matemática envolvendo, mas é mais comum a parte teórica, tá? Então, é o que vai acontecer na minha avaliação. Eu vou cobrar a parte teórica de você e vou cobrar a parte de cálculo também. Só que sem a teoria, a parte de cálculo ela fica capenga e você às vezes vai ter problemas se você não tiver a interpretação da teoria bem afinada. Tá certo? Ok? Bom, depois o senhor pode voltar na 3. Em relação a essa aqui, tem alguma coisa que não ficou claro? Antes da gente voltar lá na outra questão? Que a gente já resolve agora e depois vai para outra. Mas, de novo, né? Às vezes tem gente que fala assim, eu tenho medo de perguntar porque eu estou inseguro, porque eu nem estudei a matéria ainda, né? Estou aqui meio que vendo qual é que é. Então, é claro, isso acontece, tudo bem acontecer, mas veja que o seu tempo está cada vez ficando menor e tem muita coisa para você trabalhar. Tem gente que tem facilidade e com meia hora o cara resolve. E tem gente que a dificuldade, né, é maior e precisa de mais tempo, mais trabalho para fazer. Então, às vezes, isso, né, a gente não vai ter tanto quanto a gente gostaria de ter, de tempo, né? Ok? Sem problemas aí? Então, a gente pode... Opa, volta aqui. Pensar lá na 3. Qual que é a 3? Nem lembro mais qual é a 3. Essa aqui? Não. E a primeira de dilatação. Nicole, qual o problema com ela? Você consegue me dizer? Nicole está aí? Qual o problema com ela? Pode abrir o áudio e falar. Não, é porque eu pulei. Fiz todas, mas eu pulei ela e eu não. Na hora que acho que eu não prestei atenção. Mas qual é o problema dela? Só a resposta. A resposta dela? A gente já fez dos 50, né? Deu 25 de variação, temperatura final 50. Ok? Ok. Vou falar para Maria que você está aí. Eu nem sabia que você estava no segundo ano do ensino médio, nem tinha me tocado disso, moleque. Eu estou ficando velho mesmo. Nicole e a minha filha... Ela tá bem? Tá ótimo. Vocês estudaram em que série? Primeiro, Jardim. Jardim, né? Lá no... Jardim, lá no Marista. Ixi, Lá... no túnel do tempo. Beleza. Hein, gente? Tem alguma outra coisa que você queira me perguntar sobre essas questões, fora dessas questões, algo que eu possa te responder assim? Se for alguma questão específica que tenha que fazer conta, eu posso fazer separado para você, no privado e tal, porque não dá, porque eu preciso preparar direitinho. Se for alguma coisa teórica, a gente pode resolver, né? Tem alguma coisa, senão a gente pode finalizar por agora, né? E, obviamente, né, em qualquer momento, estão fazendo o exercício, travei em qualquer questão, qualquer uma, a qualquer momento, de manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana, não tem problema.
me procura. Talvez eu possa não conseguir ver a sua mensagem, às vezes automaticamente ali, mas se eu puder, eu já te respondo o mais rápido possível, tá certo? Tem mais alguma coisa para a gente complementar? Alguma coisa que você precise falar agora? Senão a gente já vai encerrar. Fala. Professor, eu tenho dúvida sobre teoria mesmo. Tipo, por que existe, por exemplo, um coeficiente de dilatação do aparente, né, do líquido que dilatou aparentemente, e aqui dilator real, né? Por que são diferentes esses dois, já que é o mesmo líquido? Bom, Ícaro, né? Você sabe o que é empirismo? Eu acho que, sim, é tipo observar, ver, assim, isso? O empirismo, falando de uma maneira muito simples, é aquela coisa que a gente sabe que dá certo por observação, mas às vezes a gente não sabe por que dá certo, mas dá certo. É tipo lá do Alto da Compadecida. Eu não sei, eu só sei que foi assim. Então, o processo aqui em dilatação de líquido, a gente verifica na prática, na experiência, que mesmo aquele líquido que derramou, sendo o mesmo líquido que está dentro do recipiente, como assim que ele vai ter, né, coeficiente diferente? Na prática, se você somar numericamente, então, o coeficiente do recipiente com subtrair, o coeficiente do líquido realmente e do recipiente, a diferença é daquilo que vai transbordar matematicamente falando para que na prática, na experiência, funcione. Entendeu? A gente sabe que funciona e a matemática ali serviu para auxiliar nessa confirmação da prática laboratorial, da experiência. Mas é empírico, funciona desse jeito. Tanto é que se você mudar o recipiente, o quanto vai dilatar muda também, tá certo? Por exemplo, se o recipiente for de vidro, o que dilata é um valor. Se o recipiente for de metal, o que dilata já é outro valor. Então, aquilo que dilata sempre vai depender do material do recipiente, entendeu? Nunca vai ser fixo. E mesmo assim, para poder compensar a mudança do coeficiente do recipiente, o líquido que derrama vai ter que ter um valor numérico para compensar daquilo que é o original, aquele real, aquele que é o líquido que realmente está dentro do recipiente. Então é uma coisa meio maluca, mas é que fecha na prática. Matematicamente funciona, tá certo? É uma coisa empírica. É assim e vai mudar conforme o material do recipiente. Se o material dilatar mais ou menos, aquilo que vai derramar vai ser mais ou menos também. Isso vai influenciar no valor numérico dele, daquilo que vai derramar. Mas o real, o do líquido e do recipiente é fixo, isso não vai mudar. Mas para poder você entender que o material vai originar um derramamento diferente, o material do recipiente, você tem que entender que para matemática fechar ali, o número daquilo que derrama não pode ser igual ao número que está dentro do recipiente, porque não vai fechar a situação matemática da experiência, entendeu? É uma coisa meio maluca, mas é assim. Funciona na prática, é empírico. Ok? A gente aceita assim. Mais alguma coisa, gente? Professor, Oi. tem como o senhor falar a resposta da 1 e da 2 para ver se a minha deu certo? A 1. A 1 você chegou depois, né? A 1 é a letra C e a 2 é a letra C também. As duas é a letra C, tá? Eu vou depois mandar esse material para vocês lá no grupo, né? Daí já vai estar com todas as respostas destacadas e mais o vídeo, o link do vídeo que vai para o YouTube para vocês poderem assistir, quem não pôde acompanhar, etc. Fechou? Mais alguma coisa? Tranquilo? Beleza? Então, queria agradecer a presença de todos, todo mundo que pôde participar. Quem não pôde, né, pode assistir depois. E, de novo, né, chamo vocês. Cara, faz suas atividades. Física é um troço complicado mesmo, mas precisa ser trabalhado e precisa resolver as dúvidas, não pode empurrar para frente. A gente vem de 2 anos aí nessa trava dessa pandemia.
né, dificultando tudo para a gente. Isso vai ainda ter consequências muito grandes e a gente tem que tentar diminuir o máximo dos problemas que isso trouxe para a gente, tá certo? Então, você consegue fazer isso ser minimizado fazendo questões, procurando, tentando resolver suas dúvidas para que a coisa fique o menos complicado possível, porque complicado vai ser, infelizmente, não tem como escapar. Tá bom? Ok? Obrigado, então, todo mundo. Se ninguém quiser se manifestar mais, a gente pode fechar por agora. Daqui a pouquinho eu estou jogando lá no YouTube. Fechou, então? Beleza? Ok. Já, professor. Valeu, gente. Um abraço, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.